Quando você trabalha na física, números muito grandes e números muito pequenos, você tem que trabalhar com potência de 10 e notação científica. Porque quando você trabalha, por exemplo, quer calcular a distância da Terra até o Sol, vai ser muito grande. Quer calcular o tamanho de um átomo, vai ser muito pequeno. Então você trabalha o que? Potência de 10. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho isso aqui, ó, 340, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no caso aqui, ó, imagina você fazer isso aqui no braço, na mão, até mesmo na calculadora. Então, o que você faz? Isso aqui é uma potência de 10. Vai dar quanto? 34 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 34 vezes 10 oitavos. Então, a potência de 10, quando eu tenho isso tudo aqui, é 34 vezes 10 oitavos. Quando o número é muito pequeno, 0,0000036. No caso agora, o número é muito pequeno. Então, nesse caso, vamos trabalhar com potência de 10. Então, no caso, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Após a vírgula. Então, 36 vezes 10 a menos 8. Então, quando é número inteiro, todos os zeros após. Quando é número decimal, tudo após a vírgula. E quando é decimal, vai ficar expoente negativo na potência de 10. E quando é inteiro, vai ficar o quê? Positivo. Então, por exemplo, eu quero calcular, por exemplo, quantas folhas eu consigo colocar empilhada da Terra até a Lua. Obviamente, você vai trabalhar a potência de 10, porque você vai ter quilômetro de distância, cada folha é milímetro. Então, com isso, você trabalha aqui a potência de 10. Então, o que eu faço? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho isso aqui, ó, 35 vezes 10 à oitava, dividido por 7 vezes 10 elevado a 2. Então, olha só. Nesse caso, eu estou fazendo uma divisão de potência de 10. Então, o que eu faço? 35 por 7, 5 vezes 10. Só que aqui, ó, eu subtrai 8 menos 2, 6. Ah, e se fosse multiplicação? 2 vezes 10 à quinta, vezes 3 vezes 10 à oitava. No caso da multiplicação, 2 vezes 3, 6. Vezes 10, 5 mais 8, 3. Então eu uso quem? As propriedades de potência. Então isso eu trabalho com potência de 10. Ah, mas existe a notação científica. Para que serve a notação científica? Para ter ordem de grandeza. Então, por exemplo, no caso aqui, ó, primeiro, para transformar na notação científica, o número tem que ficar entre 1 menor que x menor que 10. Ou seja, o número tem que estar entre acima de 1 e abaixo de 10. Então, por exemplo, 34 vezes 10 oitavos não estaria na notação científica. Então, no caso, vai ficar aqui, ó, de 34 vai virar 3,4. Só que quando eu diminuo o número, porque 34 para 3,4 diminuiu uma vez, então aumenta mais 1, vezes 10 elevado a 9. Ah, 36 vezes 10 é menos 8. Também, ó, o que vai acontecer? Ó, o 36 vai virar 3,6 vezes 10. O que aconteceu? Diminuir, aumenta, mas o negativo aumentando, porque menos 8 mais 1 vai dar menos 7. Então isso que é a notação científica. O número tem que ficar em quanto? Entre 0 e 9. Para que serve isso? Para calcular a ordem de grandeza. Qual a ordem de grandeza de 3,4 vezes 10 a menos 9? A ordem de grandeza é 10 a nona. Qual a ordem de grandeza de 3,6 vezes 10 a menos 7? 10 a menos 7. O que seria isso? Se o número, por exemplo, tivesse aqui, ó, 5,2 vezes 10 à quinta, a ordem de grandeza seria 10 à sexta. Porque quando o número de 5 para frente, por exemplo, ó, 4,9 vezes 10 à quinta, a ordem de grandeza é 10 à quinta. Acima de 5, a ordem de grandeza aumenta aqui. De 5 em diante, por exemplo, ó, 5 vezes 10 à quinta, já dá 10 à sexta. Então, de 5 para frente, 8,2 vezes 10 à quinta, 10 à sexta. Acima de 5, aumenta uma casa na ordem de grandeza. Abaixo de 5, conserva. Mas antes de fazer a ordem de grandeza, vamos estudar agora os vetores. O que são vetores? São segmentos de retas orientados. Para que serve vetores no caso de vocês? Você tem uma estrutura metálica, então quer dizer que o peso vai atuar por baixo, vai vir um vento, então você pode representar tudo isso por
vetores. O que são vetores? Ó, são segmentos de reta orientada que têm origem e extremo. Então, ó, vetores, segmentos de reta orientada que têm origem e extremo. A origem é onde inicia, o extremo é onde termina. Então, com isso, você tem que lembrar que você vai ter soma de vetores. Quando o vetor estiver na mesma direção e no mesmo sentido, ó, V1 e V2, o vetor vai ter uma grandeza vetorial. Esse símbolo significa grandeza vetorial, que ele precisa de módulo, direção e sentido. Quando não tem nada, é grandeza escalar, apenas o valor unitário. Então, nesse caso aqui, ó, V1 e V2, na mesma direção e no mesmo sentido, o vetor resultante vai ser V1 mais V2. Ah, mas e quando eu tenho vetores direção opostas? V1 e V2. Nesse caso, o vetor resultante vai ser V2 menos V1 ou V1 menos V2, que vai depender do módulo maior. Por exemplo, se V2 vai ser maior, a resultante vai ser para a direita. Se V1 vai ser maior, a resultante vai ser para a esquerda. Então, o vetor resultante seria isso, V1 menos V2. Nesse caso, e se eles formam perpendiculares? No caso, vetores perpendiculares, você tem que fazer o quê? Teorema de Pitágoras. Aqui, ó, a regra do paralelogramo. Então, vetor resultante ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. E se estiver formando um ângulo qualquer? Usando a regra do paralelogramo, V1, V2 e aqui, vetor resultante ao quadrado igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado menos 2 vezes V1 vezes V2 cosseno de alfa. Aí nesse caso aqui, você sabe que no caso é mais. As leis dos cossenos aqui é menos. Só que no caso de vetores vai ser mais, certo? Porque cosseno de 120 vai dar um número negativo, então você vai ver que o valor vai ser bem menor aqui. Só que eu tenho também a regra do poligonal. O que seria a regra poligonal? Tem um vetor assim, um vetor assim, um vetor assim. V1, V2, V3. Então, nesse caso, a regra do polígono seria o que? Você colocar sempre interligando a reta. Então, ó, sem mudar a módulo e a direção, você coloca V1 aqui. O V2 você joga para cá. Ó, V2 você joga para cá. Sempre a origem extrema. E o V3 você coloca onde? Para cima. Então, onde vai dar o vetor resultante? De onde iniciou até onde terminou. Então, aqui seria o vetor V3. Você pode multiplicar o vetor por escalar. Se eu tenho V2 assim e coloco 2 V2, o que acontece? Ó, eu dobro o meu vetor, ó, dobrei ele. Ah, e se acontecer um vetor oposto? Por exemplo, menos V2. Eu posso inverter o meu vetor, mantendo a mesma direção, porém mudando o sentido e colocando o V2 para cá. Então eu posso fazer isso com vetores. Então para que servem vetores? Para determinar segmentos de forças. Eu também tenho a decomposição de vetores. O que seria isso? Transformar um vetor para um eixo. Então você vê aqui, ó, eu tenho o eixo X e o eixo Y. E de repente eu coloco um vetor V aqui, ó. Então o que acontece? Ó, eu vou ter um Vx e vou ter quem? Um Vy. Lembrando que o ângulo tem que ficar no eixo X, ó. Então o que seria Vx? Vx é igual o V vezes o cosseno do ângulo alfa. E o Vy? O V vezes o seno de alfa.